Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado, né? Sejam todos bem-vindos. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos do início e final. Gostando, deixe o seu like, ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. É muito importante, meus queridos, vocês assistir, né, comentar, deixar o seu like. Assim o YouTube vai entender que vocês estão assistindo e vai divulgar mais pessoas. No estudo de hoje, meus queridos, nós vamos entender se Jesus de Nazaré cumpriu ou não cumpriu o trabalho dele, né, aqui na terra, ou seja, lá na terra de Jerusalém, lá em Israel. E lá em Apocalipse, capítulo de número 5, vamos entender também o que aconteceu ali quando João foi arrebatado, né? O que João viu ali, né? Vamos começar o estudo de hoje no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, do versículo 2 até o versículo 6. É o início do estudo de hoje. Isaías disse assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ele falando ali de quando Jesus chegasse em Israel. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando se reparte os despojos, né? Quando fica alegre, quando reparte ali os frutos dos seus trabalhos. Versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Isso que Jesus ia fazer, Jesus de Nazaré ia fazer. Versículo 5. Porque tu alcançaste daqueles que andavam no tumulto, e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai, eterno, Príncipe da paz. Isaías, capítulo de número 9, do versículo 2 até o versículo 6. Meus queridos, aqui Isaías era a profecia de Isaías, o que ia acontecer em Jerusalém, o que ia acontecer em Israel, né? Com a chegada de Jesus, aquele jugo, aquelas coisas que estava acontecendo, aquele povo que vivia na escuridão, a partir da chegada de Jesus, ali já ia mudar. Isaías, antes de Jesus nascer, ele já começa a profetizar. João, João capítulo de número 1, do versículo 29. João já começou ali, já falando de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João já estudava, João já sabia, João Batista, que Jesus era o Cordeiro, era aquele que Isaías estava anunciando. Agora João já encontra com Jesus, João já batiza Jesus, João já fala que eles foi alcançada a plenitude da graça quando vê Jesus, porque ele sabia que Isaías tinha profetizado, os profetas tinham profetizado a chegada de Jesus em Israel. Agora vamos ver João capítulo agora de número 1, mas no versículo 13 e versículos 14. Aí João disse assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasceu da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui ele já vê que Jesus é o Filho de Deus. E ali, quando ele vê a glória,
de Jesus, ele fala estas palavras que eu acabei de ler. Meus queridos, eu gosto mais de estudar. Espero que você entenda, né? Porque eu não tenho que ficar falando disso, daquilo que eu acho que eu devo de achar. Não, eu gosto de falar o que está escrito na Bíblia. E eu gosto que você também, ao assistir meus vídeos, você pega aí a sua Bíblia e acompanha, né? Acompanha o estudo, né? Aí que você vai entender o que eu estou passando, a mensagem que eu quero transmitir. Agora vamos, João, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 4 e versículo 5. E João diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 5. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Então a manifestação de Jesus de Nazaré em Israel foi para isso mesmo. Foi para tirar o pecado do mundo judaico, do mundo de Israel, né? Que era o pecado de transgressão de lei, porque eles viviam por leis, mas eles não podiam transgredir elas, e eles acabavam transgredindo as leis, e ali eles se tornavam pecadores. Então Jesus manifestou para isso. Isaías disse: aquele povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Então aquele povo que vivia debaixo das leis ali, pecando, sem alguma esperança de sair, né, daquele mundo pecaminoso, porque não tinha uma outra maneira de sair se Deus não manda o seu Filho Jesus, né? Ali veio aquela luz, eles viram a luz, e essa luz chega para libertar eles daquela escuridão que Isaías disse. Agora vamos ver segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, do versículo 22 e 24. 22, 23 e 24, que está escrito assim, Pedro falando: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Então, quando Jesus era injuriado, quando Jesus sofria aquelas perseguições, ele não revidava, mas ele entregava a Deus, que Deus é o justo juiz, né? Ele entregava a Deus. 24. Levando ele mesmo os nossos pecados, os pecados deles, né, em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém, que maravilha, né? Que palavra maravilhosa que Pedro disse. Agora João, capítulo de número 11, do versículo 51 a 54. João disse assim: ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Olha para ver para que Jesus veio. E ali eles entendendo, Jesus chega em Israel, inicia o seu ministério, inicia o seu trabalho, ele sabendo que ele era o Cordeiro, né, que veio tirar aquele povo do pecado, que ele era a luz, a esperança de Israel, né, e ali João diz essas palavras. Ele continua dizendo: desde aquele dia, pois tomava conselho para o matarem, de sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha, ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali demorou com os seus discípulos. Então, quando Jesus viu que eles perseguiam, que eles, né, não deixavam Jesus em paz, mas Jesus também sabia, né, que ali não era o dia, não era ainda o tempo de ele cumprir
né, a escritura, não era um tempo, não era chegado o dia. Então Jesus retirou dali, mas Jesus retirou dali não foi com medo. Jesus retirou porque Jesus sabia que ali não era o tempo dele cumprir as profecias. Então ele se retirou dali. Mateus, capítulo de número 27, do versículo 45 e 46. Está escrito assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lá sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Então, meus queridos, aqui já é o cumprimento, já é a morte de Jesus, né? Esse vídeo ele está saindo um pouco resumido para não tomar muito tempo, né? Porque se for fazer um estudo mais extenso, né, a gente vai uns 30 minutos e o vídeo fica muito extenso. Mas, meus queridos, eu espero que você entenda que Jesus, né, em Mateus 27, já é Jesus cumprindo, já é Jesus sendo julgado ali injusto, preso injusto. Se você for ler o capítulo todo, você vai entender, né? Ali já é o cumprimento, né, da obra de Jesus, o cumprimento do seu trabalho. Agora aqui, quando ele já cumpre ali, ele já chama Paulo, né, ao seu trabalho e Paulo já começa o seu ministério. Agora vamos estudar 1 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 7 e 8. Está escrito assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa já foi sacrificado. Versículo 8. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, então, Paulo já fala que Jesus já tinha sido sacrificado. E ele fala agora que não é mais o fermento velho, né? O fermento velho, aquele fermento de lei. Agora, né, é os asmos da sinceridade, é o amor, é a verdade, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Agora é adorar a Deus de espírito e em verdade, porque agora não é mais por a lei, agora não é mais por lei, agora é pela graça, agora mudou o seguimento, né, para eles seguirem na época, porque eles iam por lei, agora Paulo já não, agora mudou, agora Cristo já foi sacrificado, então agora expurgai desse fermento velho. Agora temos que entender o que é a graça. Romanos, capítulo de número 4, dos versículos 14 a 16, está escrito assim, Paulo falando para os romanos: pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressores. Então aí daqui para frente não há mais lei. Então se não há mais lei, não há transgressores. Não tem como transgredir as leis. E o apóstolo Paulo continua dizendo: porquanto procede da fé o seu herdeiro, para que sejais segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente o que é da lei, mas também aquele que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então aqui Paulo estava falando que não só aqueles que vinham da lei, mas o sacrifício de Cristo também serviu para também unir, né, aproximar os que eram da fé em Abraão, pela graça de Deus e não pela lei, porque os que eram da lei já eram da promessa, mas as outras pessoas que não faziam parte dos descendentes de Israel, não fazia parte, né, das tribos
das 12 tribos também, mas pela fé de Abraão serão benditas todas as nações da terra. E aqui Paulo faz questão de lembrar em Romanos capítulo de número 4, do versículo 14 a 16. É muito importante, meus queridos, que você pegue a sua Bíblia e estuda, né? Busca conhecer, porque o conhecimento faz você entender, né, a verdade e faz você sair dessa igreja que está te aprisionando aí em obra de lei. Porque aqui se Paulo diz que expurgais do fermento velho, ou seja, sai dessas coisas de lei, agora é pela graça. E ali eles usam a lei, a graça, mistura, fazem uma confusão na sua cabeça, né? E usa ali uma técnica ali, né? Uma obra da carne ali, muitas obras da carne, e ali você acaba pagando dízimos, envelope de campanhas, né? E aquelas coisadas todas, ceia, que é Páscoa judaica, que não existe, uma série de coisas, batismo nas águas, que são tudo fermento velhos, né? Fermento velho, como Paulo diz. E ali eles colocam isso nos ombros dos fiéis ali e faz aquela festa, dizendo, uma festa religiosa, dizendo que é um culto de adoração a Deus, quando na verdade é racional. É no seu coração, no seu entendimento, na sua força que você tem de buscar Deus, né, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, né, de toda a verdade, e não usando obras, porque as obras não salvam. O negócio não é da terra para o céu, é do céu para a terra, entende? Isso já foi feito, esse trabalho. Romanos, capítulo de número 3, agora do versículo 21 a 26, está escrito assim: mas agora sem a lei tem se manifestado, agora sem a lei, né, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então, sem a lei, é chegada a justiça de Deus, que já era manifestada pelos profetas e pela própria lei, que essa justiça ia chegar. E agora, no tempo de Paulo, né, essa justiça já chegou. E Paulo lembra isso. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Veja bem, não há distinção. Versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Jesus fez? Ele rendeu, ele se entregou, ele morreu ali naquela cruz, ele derramou seu sangue ali, né? Versículo 25, ao qual Deus propôs como propiação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, para ter ele na sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos. Então Deus deixou de lado, Deus não levou em consideração os delitos do povo, para toda demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justificado e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E Paulo aqui entende que naquele tempo presente era no tempo deles, né? Era no tempo deles, era para eles, né? Ali. Agora, meus queridos, vamos estudar Apocalipse, capítulo de número 5. Eu vou estudar o capítulo todo, né? Que João, depois de tudo isso acontecido, que Jesus de Nazaré morre, né? Aquilo compra ali, que ele veio, que ele era o Cordeiro, né? Que veio para tirar o pecado do mundo, era a luz ali. E ali João, lá na ilha de Patmos, né? Preso lá na ilha. Ali no capítulo de número 1 de Apocalipse, capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo 3. Ali Jesus mostra João ali em espírito, né?
as coisas que breve deve acontecer. Brevemente deve acontecer, porque o tempo estava próximo, né? E ali João começa já a escrever as cartas para as igrejas da Ásia, né? Da Ásia Menor. E aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, vamos começar do versículo 1, vamos ver qual foi a declaração de João. Porque João teve ali presente o que aconteceu, João viu tudo quando ele foi arrebatado em espírito. Vamos ver, ó, João falando, vi, no versículo 1, vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também, versículo 2, vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? Versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4, e eu chorava muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, quando João viu essa situação, que viu o livro ali, que viu que não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro, de ler, ou ao menos de desartar aqueles selos, né? Aí João chorava muito, que ele achou que não tinha ninguém digno. Versículo 5, disse-me dentre os anciões, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Veja bem, quando João chora, né, aparece um ancião ali e fala para João, não chora, porque, né, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, olha para ver, o leão da tribo de Judá era Jesus, ele venceu, então Jesus venceu a morte, Jesus venceu a lei, e ali ele diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir, né, e romper os 7 selos. Versículo 6, nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ele viu ali o cordeiro, né? Quem era o cordeiro? Era Jesus, como morto, mas agora ele já estava em pé, diante do trono ali. Ele tinha 7 chifres, né? 7 poder e 7 olhos para enviado pela terra. Versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Versículo 8, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Veja bem, quando Jesus pega ali, né? E ali em Israel não era todos pecadores. Ali tinha muitos santos que oravam, e quando ele chega no céu, estava tudo lá, esperando, né? Quando ele chega, ele pega o livro que ele pega, os anciões pegam ali as orações dos santos, aquelas orações que tinham intercedido pela nação. E ali agora Jesus chega, né? O Cordeiro já chega, agora ele já está de pé. Ele foi morto na terra, mas ele venceu e está no céu. E João foi arrebatado em espírito, chega lá, ele vê essas coisas, para que ficar registrado, e ele registra isso daí para mostrar para a sua geração, né? Porque foi essa nação, da geração dele, que presenciou todos esses acontecimentos em Israel. Versículo de número 9, cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Olha, com sangue. Então ali ele comprou povo de toda língua, né? De toda tribo e nação. Então ali ele juntou, ele uniu os eleitos, os escolhidos de Deus, pela morte, pelo sangue ali
na sua morte, né? Uns que era da lei pela promessa e uns que era da fé em Abraão também, pela misericórdia e a graça de Deus. E aqui João viu aquele acontecimento ali que tinha acontecido, agora João vê, ele mostra para João e João relata nos seus livros. E para nosso Deus, os fizeste reino, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Veja bem, o reino, meus queridos, é na terra. E ali, a partir dali, aqueles eleitos de Deus ia viver de acordo com o reino na terra. Versículo 11, e olhei, João falando, e olhei e vi, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles eram milhares, e o número deles era de milhares, e de milhares, e milhares de milhares. Versículo 12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então aqui João viu Jesus Cristo já no céu, recebendo o trono, recebendo o seu poder, a sua coroa do seu trono. Versículo 12, versículo 13. Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que nele há, dizerem ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 14. E os 4 seres viventes diziam, amém, e os anciões prostraram-se e adoraram. Então aqui, meus queridos, foi a coroação do trabalho de Jesus de Nazaré na terra. Quando ele sobe para o céu, lá já estava tudo pronto para ele. E ali João foi arrebatado para ver e deixar escrito, né, para os judeus ali esses acontecimentos. Porque João estava vivendo ali antes do ano 70, né? E ali João tinha que deixar escrito aquelas coisas que Jesus de Nazaré fez na terra como cordeiro, e depois que ele subiu da sua ascensão para o céu, ele mostra a João, para João deixar escrito para aquela nação dos judeus, que ele cumpriu o trabalho dele, finalizou a lei, subiu ao céu, alcançou, né, tribos, língua e nações, pelo seu sangue, né, e pela sua graça, e pela fé nos aproximou, né, do Pai. Maravilhoso esse estudo. A palavra de Deus é maravilhosa quando a gente entende, né? A gente viu ali que lei não faz sentido mais, desde aquela época lá, né? Já as leis já tinham sido finalizadas ali na cruz, eles já tinham sido batizados com o sangue do Cordeiro, né, que veio ali. E João disse que viu o Cordeiro lá no céu, como estava na terra morto, e lá agora ele estava de pé, em frente ao trono, e abriu os livros, né? Que maravilha, né? Maravilhoso demais. Meus queridos, espero que você goste desse estudo, né? Que eu gosto mais de estudar, e quero que quando você vê os meus vídeos, você acompanhe também estudando para você entender a mensagem. Então é isso aí, meus queridos. Fica na presença do nosso Pai, que você está com Ele, né? Você é um eleito, é um justo, né? Está vivendo o reino. Quando você entende a graça